Gomercindo finalmente descobre a verdade sobre Rosana na novela Terra Nostra, em uma cena carregada de tensão e revelações que mudariam para sempre a relação entre pai e filhas. Tudo começa quando Angélica, tomada por sua postura rígida e moralista, garante à irmã que o pai havia feito o correto ao expulsar Mateu da fazenda, alegando com convicção que, ao agir assim, ele havia limpado suas terras e arrancado o pecado de dentro de casa. Rosana, com olhar firme e voz carregada de provocação, responde dizendo que aquilo era pecado apenas para Angélica, pois, para ela, não havia nada de errado em se entregar ao que sentia, muito menos em viver intensamente a paixão que ardia em seu coração. Angélica, exaltada e visivelmente indignada, acusa a irmã de ter fogo no corpo, como se fosse dominada por desejos incontroláveis, mas Rosana, com um sorriso irônico e um tom de desafio, pede que a irmã pare de falar bobagens, confessando, sem qualquer sinal de arrependimento, que adorou o beijo que trocou com Mateu, recordando cada instante daquele momento com uma satisfação evidente. Angélica, surpresa e incomodada, insiste em cutucar as feridas, lembrando que a própria Rosana dizia sentir nojo do cheiro de suor de Mateu, mas Rosana rebate de imediato, dizendo que aquele cheiro havia grudado em sua pele feito visgo, como uma marca impossível de ser apagada, um traço de desejo que se tornará parte dela. Angélica, sem conter o repúdio, retruca com firmeza que aquele visgo nada mais era do que o visgo do pecado, mas Rosana, cansada das repreensões, eleva o tom e a chama de Carola, pedindo mais uma vez que não diga tolices, como se fosse uma santa julgadora incapaz de compreender o que era sentir um amor avassalador. A discussão esquenta ainda mais quando Angélica reafirma que Mateus já havia partido e, com ele, o pecado também, acreditando que a ordem e a moral estavam restauradas, mas Rosana, incapaz de se conter e levada por um ímpeto de sinceridade cruel, revela que foi além de beijos e carícias, confessa que deitou-se com Mateu, deixando a irmã sem chão e abrindo uma ferida ainda mais profunda naquela relação. É justamente nesse momento que o destino coloca Gomercindo diante da verdade, pois ele surge de repente, ao ouvir parte da conversa, pergunta, em tom grave e desconfiado, o que exatamente Rosana havia acabado de dizer. A moça, tomada pelo medo da reação do pai, tenta se defender mentindo e afirma que não disse nada de importante, mas Angélica, não suportando a mentira e movida por um senso de justiça moral, entrega a irmã diante do pai, alegando que ela mesma confessara que se deitou com Mateu. O ambiente fica carregado de silêncio e tensão. Gomercindo, atônito, encara a filha mais velha com incredulidade, questionando se aquilo era mesmo verdade, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Rosana, na tentativa desesperada de escapar da acusação, acusa a irmã de estar delirando e afirma que Angélica enlouqueceu, inventando histórias para difamá-la. Mas, tomada por rancor e provocação, Rosana vai além e lembra que Angélica se dizia devotada a Cristo, mas na realidade foi a senzala procurar Mateu, acusação que Angélica nega com firmeza, dizendo ser uma mentira absurda. O clima se intensifica, Rosana começa a gritar, sua voz ecoa pelo ambiente, afirmando em alto e bom som que fala apenas a verdade, e, num golpe de crueldade, revela diante do próprio pai que se deitou com Mateu na senzala, no mesmo espaço onde viviam os negros de Gomercindo, mas faz questão de destacar que não foi no mesmo lugar onde ele próprio, em segredo, costumava se deitar com as escravas, uma acusação devastadora que expõe não apenas sua relação com Mateu, mas também os segredos obscuros do próprio patriarca. Angélica, horrorizada com o rumo da discussão, implora para a irmã não falar daquela forma, sua voz embargada pelo desespero, mas Rosana, dominada pela revolta, conclui de maneira amarga e desafiadora, lembrando que foi o próprio Gomercindo quem mandou embora o Mateu delas, como se aquele homem fosse partilhado por ambas. O silêncio pesado toma conta do ambiente, o ar parece sufocar, Gomercindo permanece imóvel, os olhos fixos em Rosana, sem saber como reagir diante de tantas revelações que o atingem como golpes sucessivos, deixando-o profundamente perturbado, dividido entre a incredulidade, a raiva e o peso esmagador da verdade que acabará de ouvir.